Tá aí a realidade que a gente enfrenta. É tudo fruto, né, de uma política equivocada que nós temos no Brasil de formação do cidadão. Muitos, claros, que enveredam por esse mundo do crime, pela sedução, pela forma fácil de ganhar dinheiro, pela frouxidão das leis. Agora tem que se repensar muito, né? Era uma questão o quê? Uma questão social, uma questão criminal, uma questão policial. O menino de 12 anos de idade, ele é o chefe ali, ele que coordena tudo. Eu já fiz alguns comentários aqui sobre essa questão social. As pessoas hoje no Brasil, elas são desassistidas pelo Estado, ou seja, o Estado ele deveria, pelo menos as três, né, o tripé, que é educação, saúde e segurança, o Estado ele deveria fornecer ao cidadão. Fizemos matérias aqui aonde o poder público não chega, e ali chega o traficante. E o traficante, ele oferece para a pessoa, vou te dar R$ 500 aqui para você guardar a droga. Vou te dar aqui R$ 200 para você levar isso aqui em algum lugar. E as pessoas, elas passam a ter aquela sensação de que o dinheiro vem de uma forma muito fácil e que não vai haver punição para isso. E acabam fazendo escolhas, e essas escolhas são, na maioria das vezes, erradas, porque ir para o mundo do crime não é negócio, né, para ninguém, principalmente para pessoas que preservam valores. Mas muito mais do que uma questão criminal, é uma questão social, porque o cidadão, em determinado momento da vida, ele tem o discernimento, né? Ele tem a capacidade de saber o que é certo, o que é errado, sem que haja influência do meio, daquelas pessoas que estão ao lado dele. Então, uma pessoa com 12 anos de idade, penso eu, que ela já veio ali formada dentro desse mundo do crime, porque houve um abandono por parte dos governos. Não tem uma política de assistência, igual o menino falou, parei de estudar, por quê? Porque não gosto. E realmente a educação no Brasil é uma coisa chata, não se moderniza, não se avança, né? Aquela coisa que o aluno vai para a escola como se estivesse cumprindo uma pena, e não atraído pela uma escola diferente, produtiva. E é muito mais fácil você ser seduzido por essas coisas que estão sendo mostradas aí, televisão, tal. E aí passa-se a entrar para o crime. E o crime, ele determina uma coisa: sobrevivência acima de tudo. Então, nós temos o instinto de sobrevivência. Às vezes, né, somos capazes de fazer coisas para proteger a nossa vida, inclusive até atentar contra a vida dos outros. Esse menino de 18 anos, para mim, tudo bem que ele entrou no mundo do crime, mas é uma falência dos programas e projetos de governo para salvar as crianças, porque a redução da maioridade penal, eu defendo isso, porque eu acredito que uma pessoa com 16 anos, ela já sabe o que ela quer da vida, e já foi comprovado cientificamente que até os 7 anos de idade, o cérebro da criança ele é uma esponja. Então, tudo aquilo que ele aprende até os 7 anos, ele começa a desenvolver na vida dele. Então, uma pessoa com 12 anos de idade, ela teve ali praticamente 5 anos para fazer, né, ou até mesmo colocar em prática aquilo que ela aprendeu. Provavelmente, ela nasceu e foi levada para o crime. Se tivesse a presença do poder público, né, se tivéssemos escolas, se tivéssemos condições do pai cuidar do filho, da mãe cuidar do filho, da família cuidar da família, a gente não teria tanta violência. E outro aspecto que eu estava falando era justamente isso. Já fizemos várias matérias onde as pessoas guardavam drogas para traficantes porque estavam desempregadas, não tinham oportunidade, e o traficante chegava lá, oferecia R$500, R$600, a pessoa, na necessidade de cumprir com seus compromissos, entrava para o mundo do crime. Tudo bem, faça, é problema seu, mas depois você vai responder por isso. Agora, o que está acontecendo? Esses menores de idade, eles estão sendo cooptados pelo tráfico, estão sendo cooptados pela criminalidade, apostando na impunidade. Então, um menino de 12 anos, eu tenho plena convicção que ele não é chefe de quadrilha, ele é um instrumento.
aonde ele assume toda a responsabilidade por tudo isso que vocês estão vendo, furtos, roubos, drogas, armas, porque a ele a lei permite tudo. Então, esses traficantes, esses caras, vocês podem ter certeza que essa cena que vocês estão vendo aí, aquele que foi mostrado primeiro, não é traficante, ele é chefe de uma boquinha de fumo. O traficante mesmo, ele está em condomínio fechado, está frequentando festas badaladas, ele está num convívio social e até mesmo muito respeitado. Quem está numa situação igual a essa, são aqueles carinha que não é chefe, não é traficante. No máximo é um chefinho de boca de fumo. E são esses que morrem, são esses que matam. Porque o traficante mesmo, o cara que traz a droga, ele não aparece. Ele fica amparado, resguardado e escondido. E a polícia tem dificuldade imensa de chegar a esse cara. E aí a gente cria esse problema social, que são pessoas que são desassistidas pelo Estado e acham que o mundo do crime, por trazer dinheiro rápido, vai dar a essa pessoa cidadania. Não vai dar. Vai dar esse rapaz mesmo aí, ó. Foi preso na frente da esposa, foi preso na frente da filha, e os filhos vendo uma ação igual a essa, o pai sendo preso dentro de casa, já na cabeça da criança ela já começa a ter essa coisa, né, de que crime, 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 crime. E a tendência natural é que Deus abençoe que não, mas é que a coisa ela se agrave justamente por uma falta de uma política de Estado para com a criança, para com o menor. Tem menor bandido? Tem. Então, para o menor bandido, a eles daremos punição. Agora, existem menores que são usados. Esses, o Estado tem que trazer de volta. Ele não tem que prender, não tem que matar, não. Tem que trazer de volta, tem que cooptar, tem que trazer, tem que buscar. Não adianta a gente ficar aqui falando para prender, porque não resolve, né? Se quando a pessoa chegar numa determinada idade e ela continuar no crime, aí sim é um caso de polícia e segurança pública. Agora, uma arma dessa na mão de um menino de 12 anos, onde ele tem autorização para tudo e o Estado não chega, ele faz um estrago na vida de todo mundo, né? Ele rouba, ele mata, estupra, apostando numa legislação que não chega a ele. A gente fala sobre o Estatuto da Criança, o Estado, ele tinha que amparar essas crianças, ele tinha que amparar a família, dar condições para que os pais possam trabalhar e que os filhos não fiquem nas ruas. Porque às vezes a hipocrisia da parte da gente ficar aqui condenando, mas quem é que vive a realidade sabe muito bem. Hoje não tem escola suficiente para as crianças, hoje a criança ela não tem um local para se divertir, hoje a criança ela não tem opção de nada, a não ser coisas ruins, porque em todo setor em Goiânia tem um traficante, tem um chefe de boca, buscando o que chamam de aviãozinho, que são crianças que levam essas drogas, vendem essas drogas, e se a polícia pegar, não tem problema nenhum. E essas crianças que não são assistidas pelo governo, porque se a gente tivesse aqui uma ação do governo, uma ação da prefeitura, uma ação do governo federal, de dizer à criança, olha, você vai, né, seu Mauro? Tá chorando aí, seu Mauro? Tá, né? Tá. E largou a câmera de novo, né? Não vai espirrar não, seu Mauro. Se o senhor espirrar, a câmera vai para o espaço. Deixa eu ficar aqui no Alexandre aqui. Então, o que a gente tem que pensar nesse país é uma discussão muito mais profunda, né? Não é muito fácil a gente condenar as pessoas, é muito fácil a gente dizer coisas ou até mesmo recriminar. Eu acho que cada um merece uma chance. E se errar, persistir no erro, tem que ser punido. Mas antes tem que se dar uma chance. A infância brasileira hoje está perdida, porque a gente só tem projetos no papel. Não se tem um projeto mesmo para tirar essas crianças do mundo do crime. E o pai vai trabalhar, aí tem que deixar o filho aonde? A mãe vai trabalhar, tem que deixar o filho aonde? Grande maioria, você que está em casa, você sabe, você que tem filho e às vezes não tem dinheiro, você sabe, você deixa seu filho na sua casa pedindo a Deus que o proteja. E ali passa um traficante, passa gente ruim. No ano passado, não sei se esse ano aconteceu de novo, em São Paulo, uma favela foi incendiada.
Morreram 3 crianças, trancadas dentro de casa. Por quê? Os pais foram trabalhar. Para não deixar as crianças no mundo do crime, para não deixar as crianças talvez vulneráveis, ou deixar essas crianças em uma condição de que elas pudessem ser vítimas da violência, os pais trancam as crianças em casa e vão trabalhar, e levam a chave. Pegou fogo numa favela, vários barracos queimaram e as crianças morreram dentro dos barracos. Ah, a culpa é do pai? Não sei. A culpa é de quem? É de uma política que não existe. A gente tem que, sim, punir, mas antes a gente tem que dar uma oportunidade. Porque 12 anos de idade, gente, tudo bem que pessoas que já nascem com a índole ruim, já falamos sobre isso, mas tem que se dar uma oportunidade. Porque tem muita criança que, sem a opção de vida, entra para a bandidagem, para ser aviãozinho, para ser aquilo, porque o traficante dá dinheiro e o governo dá abandono. E aí a coisa vai desse jeito. E tem muito pai sem vergonha também. A gente fez uma matéria aqui de uma mãe que obrigava o filho a roubar carro, porque ele era menor de idade e a mãe sabia que o menino ia ser preso. Então é uma discussão que a gente tem que ter nesse Brasil muito mais profunda do que se imagina. Podia ter, eu lembro do Collor, né, a coragem que o Collor teve quando ele falou sobre a questão do saco roxo. Muita gente ficou indignada, não sei o que, tal do saco roxo. Os planos econômicos no Brasil nunca deram certo por uma questão muito simples. A gente não tinha acesso àquilo que era fabricado em outros países. Então, quando baixava a inflação, todo mundo tinha dinheiro, todo mundo ia comprar. E aí faltava produto. Aí o comerciante colocava o preço lá em cima, os planos não davam certo. Quem viveu essa geração, plano Sarney, plano Collor, plano esse todo, sabe justamente o que aconteceu. E o Collor fez muita bobagem, mas ele fez uma coisa certa. Ele abriu o Brasil para que os produtos que aqui não tivessem, viessem de fora. E aí começamos a dominar essa questão da inflação. Então é preciso que alguém tenha saco roxo nesse Brasil para enfrentar e resolver esse problema social que acaba virando de segurança pública. Se não houver isso, nós vamos ficar enxugando o gelo o resto da vida. Uns condenando crianças a ser mortas, outros defendendo crianças, e aí não existe um consenso, não existe leis e não existe ação. Aonde não existe ação, existe omissão. Aonde existe omissão, não pode falar nada. Então, antes de condenar, de falar esse negócio, eu penso que o governo tinha que fazer o papel dele, dar a oportunidade à criança, dar a oportunidade ao pai para poder criar seu filho. Agora, se o filho quiser ir para o caminho do mal, cadeia. Cadeia mesmo. Agora, sem antes dar uma oportunidade, é muito complicado a gente ficar aqui fazendo juízo de valores e condenando. Aquele menino, ele não é chefe de quadrilha, coisa nenhuma. Ele é o cara que assume a responsabilidade. Aquele outro não é traficante, é aviãozinho. Porque os traficantes estão lá em Brasília. No ano passado, saiu uma matéria onde o cara que era muito próximo a um ministro, o cara tinha cumprido pena por tráfico de cocaína e estava lá dentro do ministério. Então a gente tem que repensar muito esse Brasil antes da gente tomar decisões. Fazer coisas emergenciais acabam punindo os inocentes e acabam favorecendo os bandidos. O Brasil vive assim, nesse aspecto, né? Então tá aí, eu não sei se você pensa igual, se você pensa diferente, mas é a minha forma de pensar.